Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo nos diz: Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Interessante a expressão que o apóstolo se utiliza aqui, padecer como cristão, implicitamente nos dizendo que existe uma maneira de padecer ou de passar pelo sofrimento como cristão, como existe uma maneira de passar pelo sofrimento, de padecer, não sendo cristãos. Em outras palavras, já nos dizia ele há 2000 anos atrás que existe um bem sofrer, como existe também um mal sofrer. E o cerne do Evangelho, ou um dos pilares fundamentais do Evangelho do Cristo, é justamente nos ensinar a como bem sofrer, ou a como nos portarmos perante o sofrimento, aprendendo a extrair dele, das nossas cruzes, as asas divinas da nossa libertação, as luzes da nossa ressurreição, no sentido de uma vida nova, aperfeiçoada após a experiência difícil da cruz, do sofrimento. Então é mais ou menos isso o que Simão Pedro quer nos convidar a meditar aqui. Como temos padecido na vida? Temos simplesmente sofrido, muitas vezes com reclamações, com revolta, com rebeldia, com impaciência? Ou temos passado pelo sofrimento como quem se dispõe a crescer com ele? Porque está aí a grande diferença. Não as circunstâncias em si que a vida nos trará, mas como nós aprendemos a lidar com elas. E é isso que o Evangelho vem nos ensinar. A ver em quaisquer circunstâncias algo que possa nos ensinar, algo que possa nos transformar, renovar. Isso é o bem sofrer. Isso é o padecer como cristão. Porque aí então, como disse também Pedro, estaremos mesmo nessas circunstâncias glorificando a Deus, sendo fiéis à mensagem que já recebemos, ao conhecimento que já detemos e demonstrando em nossa vida a nossa confiança, a nossa disposição em aprender e sermos, por Deus, transformados, conduzidos em direção a uma vida melhor. É o que também Emmanuel vai comentar no livro Vinha de Luz, capítulo 80, quando fala acerca deste versículo. E ele diz assim: Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Então veja, quando o cristianismo muitas vezes é acusado, ou mal compreendido, no sentido de que ele nos estimulasse a buscar o sofrimento, a padecer, não é essa a ideia. Porque sofrer por sofrer não adianta de nada, não nos eleva, não nos transforma, muitas vezes apenas complica mais a situação. Porque caímos na revolta, caímos na rebeldia, enfim. É indispensável, sim, aprender a sofrer, e é isso que o cristianismo vem nos ensinar. A extrair as bênçãos de luz que a dor oferece a um coração sequioso de paz. Porque a dor visita-nos como a nos despertar para a importância e a necessidade de seguirmos adiante, caminhando pelo deserto dos nossos corações em busca, lá dentro, intimamente, da fonte da água viva. Enquanto não o fizermos, estaremos a sofrer pelos caminhos do mundo. E por isso a dor vem como esse estímulo. Siga mais adiante, porque ainda não chegaste à fonte de paz que há em você, na perfeita comunhão com o amor de Deus, que só nasce da vivência do Evangelho. Isso é aprender com ela, aprender a extrair dela esse estímulo a mais para seguir mudando, para seguir avançando na senda do progresso em direção a Deus. E ele acrescenta: muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Quantas vezes nós não tiramos do sofrimento, ao invés daquilo que nos renove e elimine as causas do sofrimento, apenas complicações ainda maiores por conta do nosso orgulho,
da nossa vaidade, que nos levam à rebeldia, que nos levam à revolta, que nos levam à impaciência e que nos complicam ainda mais a situação. Por isso, Emmanuel complementa: todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Todo mundo sofre no mundo. O sofrimento na condição em que estamos é inevitável ainda, mas nós já podemos aprender a lidar com ele. Está em nossas mãos, é uma escolha nossa, crescer com ele, avançarmos na senda do progresso a partir dele, ou estacionarmos, nos rebelarmos e complicarmos ainda mais a situação. Aprendamos, portanto, com Jesus, com a sua cruz, a extrair das dificuldades e das dores da vida as asas da nossa libertação. Que Jesus nos abençoe sempre.